Estamos de volta com Colhendo Histórias, Formando Memórias. O início da TVC foi marcado pela atuação pedagógica da emissora e um importante instrumento utilizado para isso foram as novelinhas educativas, chamadas de aulas integradas. Quem foi aluno lembra bem que elas ensinaram muita gente a aprender pensando. A TVE era uma escola assim, de muitas coisas. Era a escola dos meninos, eu não me lembro agora quantos mil alunos que eram assim, cobertos por esse processo, que eram alvo desse processo, mas ela era também uma escola de artistas, ela era uma escola de jornalistas, ela era uma escola de técnicos, ela era uma escola de teatro, ela era uma escola de cultura. Foi um trabalho assim, muito interessante, porque a televisão ela trouxe também aquela equipe proveniente da TV Ceará Canal 2. Né? O Guilherme Neto, que foi diretor das associadas TV Ceará Canal 2, ele vem para cá, para a TV Educativa, e traz grandes atores, atrizes, roteiristas, como Ari Sherlock, o Tertuliano, e grandes atrizes, Carla Peixoto, muitos outros, o Marcos Miranda, muitos outros atores importantes daquela época. E trouxemos para cá os veteranos da TV Ceará Canal 2 e também e demos oportunidade a toda uma geração de jovens atores. Né? Você tem nos veteranos gente, inclusive, de teatro antigo, dos anos 40, 50, como Clóvis Matias, José Majestic, e os veteranos da TV Ceará Canal 2 dos anos 60, Jane Azeredo, Iris Bleno, Antônio Mendes, Antonieta Noronha, por exemplo, né? Deusjolino Lucas, né? Atores do passado que viram, de repente, um novo mercado, né? O velho mercado ressurgir, que é o mercado da teledramaturgia. E nessa época também, gente jovem que via ali uma oportunidade de começar a se exercitar nessa linguagem. Eu estou me lembrando aqui de alguns atores, a Lana Soraya, por exemplo, né, começando ali a sua carreira vinda do curso de teatro para a televisão, Vera Maria Veras, Pedro Domingues, Robério Diógenes, Ana Cristina Viana, enfim, toda uma geração aí dos anos 80, dos anos 90. Você tem o Fonsequinha, né? O Fonseca Júnior, ainda criança, muitas crianças. O Ricardo Alcântara, o Ricardo Pinto, que fazia o Zezinho na peça, na novela, acho que é Futurama. Depois o Ari escreveu uma novela chamada O Sobradão, com Maria Luísa, me lembro agora, Maria Luísa Moreira, veterana da TV Ceará Canal 2, o meu querido personagem importantíssimo da televisão no Ceará, que é o Marcos Miranda, que fez lá atrás o Prachedinho, né, lá nos anos 60, o comediante, né, professor da universidade na área de interpretação e que vinha para cá também fazer novelas. Então, nessa época, de 1974 até... Vamos usar 10 anos, de 74 a 84, os estúdios da TV Ceará, da TV Educativa do Estado do Ceará, Canal 5, eram efervescentes de produção de teledramaturgia. E a televisão, ela tinha uma proposta pedagógica que trabalhava com telenovelas. Né? Então, antes do início de cada dia, né, da programação, que nós chamávamos de módulos, que eram as nossas teleaulas, nós tínhamos uma telenovela. Essa telenovela, ela integrava todos os conteúdos que o estudante veria durante o dia. Por exemplo, se ele fosse estudar a fração, né, naquela telenovela, teria uma situação que os personagens lidariam com fração, na prática, mostrando como é que acontece. E como é que a dona Zuzu tem coragem de mandar lavar os guardanapos desse todo rasgado? Se fosse eu, mandava botar no lixo. Que lixo que nada, Quininha.
Os paninhos rasgados desse servem pra muita coisa. Tem vezes que a gente procura na casa da gente e não acha e fica danado porque jogou fora. Meu Deus, mas isso também é demais. Que pobreza. Não são só esses 2, não. De cada 6, 2 estão rasgados. Eu acho que foram 36 para lavar, não foram? Acho que sim, isso mesmo. 36. Nesse caso, são 12 rasgados. Ah, meu Deus, que pena da minha patroa. Então, quando os alunos, após a emissão da teleaula, o orientador de aprendizagem aprofundava aqueles conteúdos e quando entravam as nossas teleaulas, que eram chamadas módulos, eles já estavam mais ou menos familiarizados com o conteúdo do dia que eles veriam, né? No início aqui, quando tinha pedagogia, o movimento aqui era muito grande. Os estúdios eram todo tempo ocupados, a gente montava cenário para aula integrada e desmontava. E aquela correria, era criança aqui, os professores, todos eles na luta para poder mostrar o seu trabalho. É tanto que a TV Educativa do Ceará foi um modelo para muitas TV educativas. O cenário era todo feito aqui na TV. O mestre da carpintaria era o seu Clóvis, era quem confeccionava as tapadeiras. O que a gente precisava, dizia para ele. A gente fazia desenho muito pouco, porque era mesmo na conversa, a gente dizendo, tio Clóvis, isso é assim, isso é assim, isso é assim. Ele já sabia fazer tudo. E o Elias na parte de pintura dos cenários. Eu também pintava, porque eu gostava de estar no meio, eu ajudava a montar cenário, eu ia atrás de material, tudo isso. Foi muito bom. A época que eu passei aqui, eu gostei. O mestrinho, né, que é o Clóvis Faria de Araújo, é meu pai, e ele fazia aqueles cenários aqui, né, fazia o cenário das novelas, né, eu me lembro bem nos estúdios pequenos, que não eram estúdios, 2 estúdios pequenos, onde ele fazia, chamava-se, né, as tapadeiras, né, que ali fazia os cenários, né, os cenários de novelas, programas. E eu me lembro bem que aquilo lá, ele fazia o quarto, as cozinhas, e aquilo lá, quem assistisse do outro lado, né, via que parecia uma casa mesmo normal, né, só que era tudo feito com madeiras, e as tapadeiras ali, aquele cenário era feito ali, né, e ele fazia artesanalmente, né? A pessoa dava um desenho e ele fazia aquele cenário, né? Interessante porque a cenografia e cenotécnica sempre há uma confusão entre a palavra cenografia e cenotécnica, porque a cenografia cria o cenário, né? E a cenotécnica executa a montagem do cenário com a equipe, porque há uma grande equipe para se montar o cenário, os maquinistas, né? A contra-regra, os aderecistas, né? O pessoal da maquiagem, os técnicos, os câmeras, etc. A nossa equipe ela era grande, era uma equipe que tinha paixão pelo trabalho. Eu trabalhei como sonoplasta durante muitos anos, acho que uns 15, 16 ou 17 anos aproximadamente, trabalhei como sonoplasta, onde a gente fazia a sonorização dos programas, principalmente tinha umas novelinhas, aulas integradas, que eram feitas em forma de novela. Para cada novela tinha uma trilha sonora, às vezes um efeito de áudio, música de suspense, tal. Você tinha que pegar o roteiro, decupar o roteiro antecipadamente, escolher o material sonoro que ia utilizar e, como era naquela época era ao vivo ainda no início, né? Tinha ao vivo e tinha gravado, né? Aí às vezes a gente fazia ao vivo, tinha que ser na hora, e às vezes era gravado. E quando era gravado a gente fazia gravava toda a trilha numa fita de 1/4 de polegada de áudio e ela utilizada durante a exibição das aulas e das aulas integradas, que eram as novelinhas na época. Por que era aula integrada? Porque elas integravam todos os conteúdos numa só emissão. É uma forma que aí a gente tem que dar os créditos. Primeiro, do ponto de vista artístico, a presença do Guilherme Neto, né? A capacidade que o Guilherme tinha de coordenar essa equipe de criadores, né? Formadas por mim, pelo Ari Sherlock, pelo Benito Melo e pelo Tertuliano Siqueira. Depois pela Glice Salles, não pode esquecer, a Glice Salles chegou depois, mas a Glice Salles também escreveu muito para programas de televisão, de teleaulas. A primeira novela que eu fiz foi A Lagoa do Junco.
eu me inspirei, porque tive a minha vida, a minha infância inteira foi dentro do sítio do meu avô, quando passava as férias de colégio. A família todinha aí, meus avós moravam lá, meus irmãos também. Então eu vi aquele canavial, aquela coisa tão agradável da natureza, plantas, cajueiros, e os rios, e os animais, e tudo ali. Então me deu aquela vontade de escrever a Lagoa do Junco. E aí eu fiz a Lagoa do Junco. Entrou folclore, entrou dança, entrou poesia, desafio de viola, casamento matuto, tudo isso dentro da novelinha, dentro do aspecto do sertão, né, a Lagoa do Junco. E era suave, aquela lagoa muito bonita. Quem foi que fez a abertura? O Aldir foi que fez a estrada e fez a Lagoa do Junco. Mas a estrada, ele fez um caminhãozinho, a coisa mais bonitinha de madeira, com plaquinha e tudo. E se movimentava assim com os cordéis e a gente parecia um fotógrafo. Enquanto cortado, o rastro da vida passa no rosto da madrugada. Ah, muito bom, muito orgulho dela, né? Trabalhando como atriz, a gente queria ser também. A gente queria decorar os scripts, decorar os personagens, fazer parte da novela também. E tinha o maior orgulho de estar lá mesmo de madrugada, ralando, decorando. A gente se divertia muito também, né? Era aquela porta de estúdio de ferro, né? Tudo era assim demais, a gente se achava. E aí, as gravações mesmo demorando, tinha sempre risada, sempre tinha um animando o outro, né? Vamos tomar um café. A gente não tomava café, mas a gente via a equipe toda tentando, né, conseguir gravar. Lindo, lindo, lindo. Parecem borboletas, flores entre o céu e o mar e as jangadas passando. Que beleza! Mas é uma pena que nós temos que ir, não é? Mas ainda temos algum tempo, não? Não, senão vamos chegar atrasados ao aeroporto. O avião não deve demorar, não é? Sempre não atrasa muito. Nós já estamos atrasados. Só mais um pouquinho. E aí nós fazíamos as novelas. Eu me lembro da primeira novela, Futurama, do Ari Sherlock. Vou pra Futurama, ver de perto a alegria que me chama. Vou pra Futurama, ver de perto a alegria que me chama. Você veja, tem até uma trilha exclusivamente feita para uma novela da televisão educativa do estado do Ceará. Se não me engano, esse é do Ednardo, eu acho, com letra do próprio Ari Sherlock, e que ficou na nossa memória. Eu fazia nessa novela um português com sotaque, um bigode. Eu tinha o quê? Em 74, eu tinha 19 anos. O que é que acontece? Uma das nossas aulas, nossas telenovelas, que era o Caju Futebol Clube, que quem escreveu o roteiro foi o nosso colega Tertuliano Siqueira, ela participa de um concurso nacional, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, e traz o prêmio aqui para o Ana Terra, para o Ceará. E isso deu uma visibilidade muito grande à TV educativa, né? Uma televisão nova, né? Com pouco tempo, né? Já está ganhando prêmio. E o que é que acontece depois desse sucesso com o prêmio Ana Terra, né? A televisão começa a ter visibilidade nacional, a gente participa de muitos congressos, mostrando como é que funcionava a nossa proposta, e a nossa fama chega até a Unesco. E a Unesco manda um técnico aqui no Ceará para conhecer de perto como era que funcionava essa televisão, né? E a partir daí, ela passa a indicar a TV educativa como um modelo de televisão para os países em vias de desenvolvimento, na época. Isso nos honrou muito, né? Ficamos muito felizes com isso.
gente não tem como descrever, né? É uma emoção muito grande, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer, né? Esses 40 anos. A televisão, para mim, sempre foi uma grande paixão. Eu tenho uma paixão pela televisão. Portanto, a televisão tem esse papel, ela nos educou, a televisão educativa, nós que éramos os educadores, também fomos educados por ela. E eu estou aqui e vou ficar aqui até o fim, se Deus quiser. Amo essa casa. Colhendo Histórias, Formando Memórias, volta já.